Bom dia, alunos. Vamos então dar sequência aí no nosso estudo de mecânica. E agora a gente vai falar da força elástica. Então a gente falou da força peso, depois da força normal, da força de atrito. Agora vamos falar da força elástica. Aí a gente compõe o quadro de forças que a gente praticamente usa sempre no estudo aí da mecânica, tá? Bom, a força elástica, ela é devido ao seguinte. Suponha que um corpo, sofre uma compressão ou ele foi esticado. Tanto uma coisa quanto a outra, esse corpo tende a restaurar a forma original. Ou não, ou ele deforma. Se ele deformar, aí não teve força elástica. Mas se ele restaurar a sua forma original, então a gente chama de força elástica a essa força de restauração de uma situação inicial. Então, esses corpos que têm essa propriedade são chamados de corpos elásticos. Grosso modo, todos sólidos têm uma certa elasticidade, mas a maioria é desprezível, tá? Então, normalmente eles acabam deformando quando uma força atua sobre eles. Mas, por exemplo, os metais, elásticos, que são feitos de moléculas que permite que você possa esticar. Significa você dar maior energia, afastando as moléculas, mas essa energia ela tem um limite. Passou desse limite, ela deforma, mas se não passar desse limite, o que acontece? Elas vão restaurar a sua forma novamente. Então os campos elétricos vão trazer até a posição de estabilidade novamente. Bom, então isso é uma força elástica. Nós encontramos nossos músculos, O que acontece com nossos músculos? Eles se contraem e descontraem. Então essa atuação dos nossos músculos também diz para nós que o músculo atua como um corpo elástico, tá? Então vamos dar uma estudada nessa situação. Primeiramente, vamos tocar uma coisa interessante. A gente vai procurar, vocês vão procurar pesquisar lei de Hooke, lei de H-O-O-K-E, eu vou escrever aqui. A lei de Hooke fala justamente da elasticidade dos corpos. Historicamente, foi uma batalha enorme entre Hooke e Newton. E quem ganhou essa briga, praticamente, foi o Hooke, porque ele acabou editando, primeiro que o Newton teve um apoio da mídia da época, de que a coisa era praticamente de sua criação, mas relatos mais antigos, depois histórias, avaliação histórica melhor depois, comprovou-se que realmente Newton já havia postulado sobre isso antes do Hooke. Bom, então vamos lá para a força elástica. Vou fazer uma mola para a gente poder fazer uma melhor representação disso. Então está aqui uma mola. Aí a gente vai pensar assim, bom, esse comprimento é o comprimento inicial, de estabilidade da mola. Então eu vou marcar aqui como 0. E aqui eu vou marcar como x0. E esse aqui é o comprimento L da mola. Qual é o comprimento da mola? O comprimento L da mola. É onde vai estar o x0. Se a gente puxar para lá, aplicar uma força nesse sentido, o que vai acontecer? Vou colocar aqui força de tração, tá? A força de tração puxando a mola para lá, aqui está fixo. O que vai acontecer? Ela vai dilatar, vai ficar no comprimento L mais um ΔX que andou para cá. Um ΔX que é o que? Positivo. Nesse caso, a mola tende a restaurar a sua forma. Então ela aplica uma força que é restauradora, é contrária a esse deslocamento. Então aqui nós temos que F, a força elástica, é contrária ao deslocamento ΔX. Tudo bem. Agora eu penso na situação na qual você aplica uma força no sentido de comprimir a mola.
O que acontece? A mola reage a essa compressão numa força elástica apontando no sentido oposto. Então aqui a força vai ser menos ΔX. Só que aqui o ΔX foi negativo. Ok? Bom, isso tudo aqui é só para a gente descrever que a força restauradora atua sempre no sentido oposto à sua deformação. E cada mola, cada corpo elástico vai ter uma constante de restituição para essa forma original. A gente chama isso de constante de elasticidade. E a gente representa para a letra K. Então assim que fica a expressão. A força elástica, então pode botar um Ezinho aqui só para a gente lembrar, força elástica, ela é contrária ao deslocamento e depende da sua constante de elasticidade. Nada mais interessante do que isso. Isso foi descrito então, né, por Hooke. Então você vai procurar pesquisar lei de Hooke. Vamos dar sequência aqui no que dar um exemplo. Eu já vou dizer aqui o que você vai ter de fazer aí na sua casa. Se você estivesse na sala de aula, você estaria fazendo isso aí lá no laboratório, mas seria em grupo, em equipe. Agora, e aí seria mais extenso, né, o trabalho. Mas agora em casa você vai fazer sozinho. Né? Se você tiver um irmão que está com você, sei lá, querer ajudar, tudo bem, mas aí vai ser um trabalhinho individual para vocês. Então, você vai pegar uma mola, na ponta dessa mola você vai dar uma entortadinha assim, ó. E na outra ponta você também vai dar uma entortadinha. Essa mola pode ser uma mola de um caderno, né, uma espiral de um caderno. Você pega a espiral de um caderno velho que você tenha na sua casa, você pode tirar ela. De preferência se ela for de plástico, não de metal. De metal vai deformar muito rápido. De plástico aguenta um pouquinho mais. Aí você pega essa molinha. Numa das pontinhas você vai deixar uma forma fácil de você segurar. Ok? E na outra você faz um ganchinho na pontinha. E aqui você vai prender uma garrafinha de plástico. Uma garrafinha assim, né? Uma garrafinha de plástico. 600 mililitros. Bom, você vai fazer assim. Você vai amarrar o barbante aqui e amarrar o barbante, né, no gargalo da garrafinha. Ok? E aí você vai tomar várias medidas de peso. Então como é que você vai funcionar primeiro? Você mede o tamanho da mola inicial. E para você medir o tamanho da mola, você pega um pedacinho de fita crepe, né, só para identificar de onde você vai medir. Passa aqui num elo qualquer, próximo de onde você vai segurar. Não marca de onde você segura, porque você pode segurar de diversas formas e entortar isso aí. Então você passa um anel aí e marca com uma fita crepe. Aqui embaixo você vai e marca também com fita crepe. E você vai medir a distância entre essas duas marquinhas da fita crepe. Antes de colocar a garrafinha, você coloca a mola de ponta cabeça e mede o tamanho dela. Ponta cabeça. Coloca a mola na vertical e mede esse comprimento L aqui. Então você vai ter o valor de L. Aí você vai pendura a garrafinha, põe a tampinha e a garrafinha está vazia, certo? E aí você torna a medir. Pode ser que não mude muita coisa, mas se mudar alguma coisa, você vai anotar o primeiro valor X. Você vai colocar X, coloca X0, vai, X0. Ok? X0. Se for igual ao L, tudo bem. Aí marcou X0.
E aqui do lado, qual o volume de líquido que você colocou? Ah, não colocou nada ainda, está vazia a garrafinha, então você bota um 0. Bom, se não tem volume, não tem peso. Ah, mas tem o peso da garrafinha. Mas a gente vai ignorar porque não é o peso da garrafinha que nos interessa. É o peso da água que você pôr lá dentro. Então, o peso continua sendo 0. Beleza, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um medidor, né, desses medidores de farinha, água e tal. Aí você pega o de água e coloca ou 50 ou de 100. Isso fica a critério de você escolher. Se a sua garrafinha for de 300 mililitros, você coloca de 50 em 50 até encher. Se for de 600 mililitros, coloca de 100 em 100 para encher, tá? O volume de água. Então você vai pegar esse medidor e vai colocar no água, certo? Coloca água de maneiras que você possa enxergar na linha da marcação. Então, quer ver? Vamos por aqui. Eu vou e olho, tem que estar na linha divisada, então eu vou lá, coloco mais um pouquinho, 100 mililitros. Para você ter certeza que está na sua linha divisada, você coloca em cima da pia ou da mesa mesmo, e aí você vai e olha na mesma linha da marcação. Tem que ter 100, né? Ou tem que ter 50, depende do que você escolher. Por que tem que estar certinho? Porque 1 mililitro a mais vai ter 1 grama a mais de água. E aí você já vai ter uma diferença no peso. E para quando você for fazer um gráfico, que vai ser o final do nosso trabalho, e aí eu vou deixar isso para fazer na próxima aula, você vai ter que... você vai dar pontos diferentes, né? Então você mede direitinho lá os 100 mililitros, aí você vai e coloca na água, na garrafinha. Procura tomar cuidado para não derramar, né, não perder nenhuma porção desse volume. E aí você vai e coloca X1. Qual foi o volume? 100 mililitros. 100 mililitros de quê? De água, certo? Se é 100 mililitros de água, a gente sabe que é 100 gramas de água. 100 gramas de água é 0,1 kg de água. 0,1 kg. Supondo que a G da gravidade seja 10, 0,1 vezes 10 vai dar 1. Portanto, para 100 mililitros de água, você tem o equivalente a 1 newton de peso. 1 newton de peso. Segunda tomada. O que é que você vai fazer? Vai colocar mais 100 mililitros de água. Repete o trabalho. Aí ficou com mais 100, vai ficar 200. Então, para 200 mililitros de água, o tamanho da sua mola... esqueci do mais importante aqui. Você tem que colocar o tamanho da mola aqui, né? X1, vamos supor X1 foi 10 centímetros. X2 foi, vamos supor, 12. Aí depois você colocou então 2 newtons. Aí X3, você foi lá, mediu, deu 14 centímetros. Gente, se ficar tudo igualzinho desse jeito que eu fiz, eu vou ter certeza que você não fez não, você copiou daqui, tá? Aí 14 centímetros, deu 300 mililitros de água e, portanto, 3 newtons de peso. Então você vai fazer uma tabela, né, onde você tem vários valores de X que correspondem a vários valores de peso, ok? Então esse volume de água é uma medida intermediária para a gente chegar nessa que nos interessa. Então depois a gente vai fazer um gráfico no qual você vai colocando o peso e vai verificando o comprimento da molinha. Então aqui você coloca X em centímetros. E aqui você vai colocar o valor de peso. No ponto zero, quando X está em zero, você vai tomar esse tamanho aqui, ó, inicial.
esse tamanho da mola você já vai, não precisa colocar no gráfico, tá? Então, quando x é 0, o valor é 0, esse aqui é o nosso 0. Aí depois vem, vamos supor, 10 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, não, 12 centímetros, 14 centímetros, e aí vai indo. E aqui você vai colocando. Quando for 10, você colocou 1 newton. Quando foi 12, você colocou 2 newtons. Quando foi 3, você colocou 3 newtons. Então aqui é o peso medido em newtons. E aí você vai cruzando esses pontos. É um gráfico cartesiano. Depois que você colocou todas as suas anotações, preferência umas 5 anotações, você vai ligar os pontos. E vai aparecer uma reta. Ah, mas professor, o meu não deu uma reta. Alguma coisa você fez errado nas suas medidas lá, tá? Essa reta é a nossa constante de elasticidade da sua mola. Ok? Então esse é o trabalho que você vai fazer. Tiver dúvida, você pode perguntar. Ou se você, quando você pesquisar lei de Hooke, você vai ver um monte de trabalhos parecidos com esse que eu fiz, né? Eu faço isso aí desde que comecei a dar aula. Então isso aí é um experimento bastante simples, né? Todo mundo é capaz de fazer em casa. Você precisa da garrafinha, de um barbante, uma molinha de caderno antigo, por exemplo, que eu falei. E precisa de um medidor de água, né? Medidor de volume. Portanto, esse aí é o trabalho que vocês têm de fazer, ok? Vou explicar de novo lá dentro do roteiro do Classroom, mas esse é o trabalho de vocês, ok? Até a próxima então, semana que vem eu verifico. Tchau, tchau. A propósito, né? Como é que você vai mandar isso para mim? Então, se você fizer filmando, você manda para mim no e-mail lá do professor, tá? Você pode mandar, ou você pode fazer a gravação e anexar lá no trabalho do Classroom. Tanto faz uma coisa com outra. Chegando para mim, eu vou verificar e dar um ok, ok?